Bom, vou falar um pouquinho hoje sobre High Order Functions e Functional Interfaces. Pensar principalmente como que nós podemos utilizar essas ferramentas hoje no nosso dia a dia para deixar o nosso código um pouco mais coeso, nosso código um pouco mais fácil de dar manutenção e um pouco mais gostoso de se trabalhar. Então aqui tem um pouquinho sobre mim, eu vou pular, já perdemos bastante tempo, eu trabalho com Java e Go, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre código idiomático, né? Para mim é muito importante que quando nós estamos programando com alguma linguagem ou utilizando alguma ferramenta, que trabalhemos de forma idiomática. Idiomático é trabalhar utilizando ao máximo as ferramentas que aquela linguagem ou aquele framework ou aquela linguagem específica te dá. Vocês vão perceber que todos os exemplos eu coloquei em Go. Eu poderia ter feito em Kotlin, né? Eu trabalho um pouquinho com Kotlin. Qualquer linguagem que trabalhe com High Order Function ou que tenha funções, né, como funções de primeira classe, poderíamos ter utilizado. Optei pelo Go pela simplicidade de solução, simplicidade de sintaxe. Ele tem uma leitura e uma escrita homogêneos, né, e muitos dos exemplos que eu vou dar hoje de como deixar o nosso código um pouco mais coeso, um pouco menos verboso, nós temos exemplos práticos na comunidade de Go. Então, isso é o formal e também um pouco que eu não pude escrever aqui, mas coloquei um pouquinho de Go para fazer uma venda da linguagem também. Então, como eu comentei, muito importante que nós trabalhemos com um código idiomático, porque é muito fácil quando eu olho, por exemplo, esse código e falo, beleza, é um código Java. Ele é muito simples, nem foi um exemplo que eu coloquei. Eu peguei da internet como aprender Java, né, o Java 1.1. É um exemplo idiomático. Nós temos um outro exemplo em Kotlin, também idiomático. A pessoa bate o olho e ela sabe, putz, isso é Kotlin. É fácil de manter. Eu entendo, eu consigo saber qual era a intenção por trás da outra pessoa que programou esse código. Então, de ponta a ponta, nós buscaremos montar estruturas idiomáticas trabalhando com funções e com High Order Functions. O primeiro ponto que eu acho muito importante é nós sabermos assim, beleza, o Léo vai falar um pouco sobre funções, né, eu tenho opções de colocar uma função no lugar de um objeto, passar um comportamento, etc. Mas quando que eu uso isso, né? É muito importante nós sabermos que tudo que nós temos de ferramental, ele tem seus prós e seus contras, né? Sempre temos ali trade-offs, na hora que nós optamos por utilizar uma função, em detrimento de utilizar um objeto. E dois fatores que eu sempre levo em consideração, e que eu considero que são muito importantes na hora de nós decidirmos utilizar uma função, é entendermos se nós temos muito mais complexidade em domínio ou em regra de negócio. Isso é muito importante em design e em arquitetura. Então, antes de nós irmos, né, efetivamente para a função, eu gostaria de dar esse disclaimer de que, para sabemos efetivamente, beleza, eu quero usar uma função, eu quero usar uma High Order Function, eu vou programar de forma funcional. Se eu tenho muita complexidade em domínio, talvez a manutenabilidade do meu código fique um pouco mais complexa. Quando eu tenho domínio complexo, né, quando eu tenho domínios, estruturas, entidades, objetos muito complexos de serem compostos, se eu trabalho estruturalmente com função, fica um pouco mais difícil de manter. Não que seja errado, não que não seja possível, tem N empresas que trabalham com isso, mas é muito importante nós sabermos que compor funções, né, como eu vou explicar um pouco mais para frente, decorar, estruturar funções, é muito mais saudável e gostoso de se fazer quando eu tenho uma estrutura de domínio um pouco mais bem definida e regras de negócio que se alteram. Então, eu tenho, por exemplo, a minha classe ou minha struct em Go ali, conta bancária, e as regras que se alteram da conta bancária com muito mais frequência. Então, quando eu tenho regra de negócio com alterações, é muito mais fácil compor funções. Então, acho que isso é muito importante, nós não saímos fazendo funções em tudo, né, sabemos efetivamente quando utilizar. Então, aqui, eu prometo, né, fazendo um outro disclaimer, eu prometo que não é necessário saber Go para essa talk. Eu não vou entrar em especificidades de Go. Esse é o único exemplo de Go que eu vou passar linha a linha para nós entendermos o que está sendo composto nesse exemplo, porque ele vai servir de base para nós mudarmos de uma estrutura procedural para uma estrutura um pouco mais funcional. O mais importante em Go é nós sabemos que toda função, né, todo projeto em Go, ele começa com uma função main, que é o ponto de entrada. Então aqui, deixa eu ver se o cursor aparece.
Eu tenho uma função main, em que eu crio um log, só para logar se eu tive alguma exceção, e crio um novo servidor. Então aqui esse é um servidor simples, que eu tenho só 2 endpoints. Aqui eu tenho a barra raiz, que devolve o MyWebServer, e eu tenho a barra API, que devolve um sucesso. Esse acho que é o exemplo mais simples de Go, que alguém pode fazer, né? É o servidor mais simples de Go que a gente pode construir. Estou fazendo tudo ali num único lugar, para ficar bem simples de entender. Mas, basicamente, nós temos aqui 3 etapas que acontecem. Etapa 1, eu crio o meu mutador aqui, né? A minha raiz do servidor, em que eu vou colocar os meus endpoints. Em seguida, eu crio uma instância da minha struct ali do server, passando o endereço e os handlers daqueles endpoints, e dou um listen para ele, e ele começa já a responder. Então é bem simples, é muito fácil de entender. Beleza, aí você fala, legal, Léo, eu tenho um servidor, mas e se eu quisesse, por exemplo, colocar timeout? Putz, aí começa a ficar um pouco mais complexo, beleza. Colocar timeout, como eu estou tentando fazer um servidor um pouco mais abstrato, né, um pouco mais genérico, eu não coloquei o timeout chumbado no código do servidor, eu recebo como parâmetro. Então, a hora que eu construo aqui, chamo essa função do new server, eu passo 2 timeouts. Eu passo um timeout de leitura, um timeout de escrita. As únicas linhas que nós alteramos são as linhas aqui que eu dei highlight, são as linhas em amarelo, em que eu mudei, então, a chamada, a assinatura de entrada, e a hora que eu construo esse objeto server, do pacote padrão do Go, eu passo tanto o timeout de escrita quanto o timeout de leitura. Beleza, eu tenho agora um servidor com timeout. É muito importante termos timeout em Go, né? E qualquer servidor é muito importante ter timeout, principalmente de escrita e leitura, para não ficar ali com conexões abertas. Legal. Só que nós sabemos que, embora exista hoje N formas de nós nos protegermos, em alguns cenários é importante nós termos alguns certificados no nosso servidor. Beleza, eu preciso colocar o certificado agora no meu server. Tentando fazer um server abstrato, eu adiciono parâmetros, então eu adiciono o parâmetro de path do certificado, onde essa aplicação vai encontrar o certificado no meu file system, e eu simplesmente chamo o listen aqui com o certificado. Beleza, eu resolvi os meus principais problemas. Eu tenho o timeout, tenho o certificado, e eu tenho o meu servidor funcionando em Go. O problema desse caso é que nós temos muitas assinaturas. Aqui eu resolvi passo a passo e coloquei tudo para a gente, tudo aquilo que a gente acredita que a gente precisa. Só que vamos supor que um usuário da nossa aplicação não queira construir um servidor com certificado. Ele só queira construir um servidor com timeout. Como é que eu fico a assinatura? Eu preciso fazer um overload nesse caso? O Go não tem, por exemplo, parâmetros opcionais para a gente trabalhar. Então eu vou começar a construir N funções com N assinaturas só para comportar diversas formas de trabalhar. Isso não é um desafio novo, né? Todo mundo trabalha já com esse cenário. O que normalmente se costuma fazer é criar uma classe de config. Né? Quem nunca falou, beleza, eu preciso configurar, por exemplo, minhas conexões, minhas chamadas. Eu vou lá e crio uma classe de config, eu coloco tudo aqui dentro, coloco, beleza, o endereço que eu quero receber, o path do certificado, o path da chave, read timeout, write timeout, eu crio toda a estrutura e construo um objeto de configuração, que no caso é a struct de configuração, e passo ela para dentro do servidor. Então, perceba que eu não estou mais construindo, passando N parâmetros para o meu server. Eu criei um wrapper, né, uma classe que consolida tudo isso, e agora o meu server ele recebe essa config como parâmetro de entrada. Essa é uma opção, é a opção normalmente mais simples, ela é uma opção válida, e eu uso essa opção em N situações. Só que ela tem alguns desafios, né, algumas desvantagens. Primeiramente, as vantagens dela é que ela melhora a documentação e entendimento do código. É muito mais fácil chamar um config, né, um server passando um config, e tendo todas as variáveis ali muito bem descritas no config. Eu não preciso olhar toda aquela lista de métodos do overload. Eu tenho pontos positivos, que me permite utilizar os valores 0 daquela classe de config. Então, se eu tenho, por exemplo, uma classe que tem um endereço, se esse endereço está nulo, significa que eu não coloquei nenhuma configuração para o endereço. E, na minha opinião, o mais importante, pensando em manutenabilidade, quando eu tenho uma config, eu consigo crescer aquela config sem quebrar a assinatura. Então, o meu new server recebe um config. Se eu vou no meu config e adiciono N outras variáveis de configuração, eu não quebro a assinatura em nenhum lugar e meu código funciona. Já funcionava antes, continua funcionando. Beleza. Só que nós temos algumas desvantagens. Primeiro que, como eu comentei, nós temos os valores 0. Se eu passo um parâmetro, beleza, está preenchido. E se eu não passo? Eu queria usar o valor 0 daquela função.
ou eu configurei com um valor que, por coincidência, é igual a 0. Exemplo, se eu tenho o valor porta, eu configuro essa porta como valor inteiro. O inteiro de uma porta, o valor padrão dele é 0, no Go e nas linguagens mais tradicionais. Se eu não passo nada para a minha função de config, ele vai estar com o valor 0. Eu passo esse config para dentro do meu server. Eu estou querendo utilizar 0 como configuração de porta ou uma porta aleatória. Então, essa possibilidade de usar o valor 0, ela também gera ambiguidade, porque eu posso estar configurando algo por coincidência igual ao valor 0, ou simplesmente não por configuração nenhuma. Outro ponto, problema de mutabilidade da configuração. Eu construo minha configuração, só que antes de passá-la para o meu server, né, antes de efetivamente utilizar aquela configuração para configurar algo, eu posso mutar essa configuração. E eu posso ter um cenário, como nós temos aqui nesse primeiro bloco, em que eu posso mutar a minha configuração numa thread adicional. Né? No Go, no caso, não é thread, né? São rotinas, mas eu posso colocar 2 rotinas para serem executadas em paralelo, e dependendo da quantidade de núcleos que você tem, dependendo do tempo de resposta, dependendo de N variáveis, essa mutação pode acontecer antes ou depois de você utilizar aquela configuração. Então, esse é um problema, né, de objetos de config, quando eu permito a mutabilidade desse objeto. E, para mim, o que eu acho mais complexo, pensando em questão de manutenabilidade, é que eu obrigo a passagem de uma configuração. E se eu quiser o server mais simples possível, como é que eu construo esse server passando uma config? Então, essa é uma opção, e eu queria apresentar, efetivamente, agora entrando no cerne do nosso talk, o conceito de High Order Function e como que a gente consegue utilizar essas funções para manusear e melhorar essas configurações. Então, primeiramente, antes de dar essa descrição do que é uma função, High Order Function é um conceito bem simples. Basicamente, é qualquer função que receba uma ou mais funções como parâmetro e devolva uma ou mais funções como resposta. Então, se eu tenho uma função que recebe uma função e devolve outra, é uma High Order Function. Se eu tenho uma função que só recebe uma função, não devolve nada, também é uma High Order Function. Exemplos que nós temos, né? Lembrando das aulas de cálculo, o operador diferencial, em que eu passava uma função com aquele operador, ele me devolvia a derivada. É uma High Order Function. A gente nunca para pensar que eu tenho operações matemáticas que manipulam funções, integral, derivada, etc. Callbacks em JavaScript. E, no caso do Go, né, nós veremos muito isso desse handler func. Esse handler func, que é o que nós usamos lá no nosso server mais simples, ele recebe como primeiro parâmetro um texto, que basicamente é a API que eu quero manusear, e ele recebe uma função que, por sua vez, recebe um response writer e um request. Então, essa é também uma high order function. Legal. Muitas linguagens que normalmente têm high order function também trabalham com essas funções como sendo funções de primeira classe, né, que são as funções que eu posso atribuir a uma variável. Os exemplos que nós utilizaremos agora em diante, teremos muito disso, em que eu crio uma função, mas eu não uso ela naquele momento. Eu crio aquela função, atribuo ela a uma variável, é como se eu estivesse usando o conceito do C, colocando ponteiro para aquela função, e depois, no futuro, eu uso aquela função. Então, observem que esse myFunction, ele devolve uma função, que recebe 2 inteiros e trabalha no outro inteiro, no caso é uma função soma. Quando eu chamo esse myFunction, ele não devolve a soma, ele devolve uma função que faz soma. E eu efetivamente uso aquela função na linha de baixo. Beleza. Esse aqui é outro ponto, type alias. Normalmente, quando a gente trabalha com função, a gente costuma nomear aquelas funções para facilitar manutenabilidade, né? Principalmente quando tem uma função que recebe uma função, que recebe outra função. Quando eu começo a concatenar, é muito comum nós criarmos type alias. E, efetivamente, nós vamos agora utilizar o High Order Function na prática. Como é que eu consigo criar o nosso server trabalhando com isso? Relembrando, voltando para o nosso exemplo inicial, eu tenho aqui o nosso server simples, aquele server que eu fiz tudo num único arquivo, em que eu estou recebendo tudo como parâmetro, tanto a porta, certificado, timeout, e eu quero melhorar um pouco esse server, trabalhando com High Order Function, pensando na manutenabilidade. A primeira coisa que eu preciso fazer é reestruturar aquele servidor, eu não posso deixar ele todo no único arquivo. A primeira coisa que eu faço, eu crio um struct para representar aquele server. Eu crio um novo objeto que vai possuir todas as configurações que eu quero que as minhas funções trabalhem. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui, nós removemos, né, tudo aquilo que estava sendo criado inline,
Por exemplo, eu estou criando aqui o listener, eu estou colocando o timeout, tudo inline, eu removo e coloco isso no objeto para organizar um pouco as ideias, até aqui nada de novo. Eu recebo nesse new server somente o endereço e devolvo o servidor. Então, nesse new server, basicamente é como se fosse um construtor, né? Como o Go não tem construtor, ele trabalha muito com essas funções new server. Construo a minha instância, observe que esse server que eu estou construindo não é o server padrão que efetivamente vai fazer a manipulação da aplicação, criar socket, etc. Ele simplesmente é um servidor que representa aquilo que eu quero ter. É ali que eu coloco as minhas configurações. E, em seguida, eu efetivamente crio um método, né, naquele server e que ele vai executar as aplicações. É nesse momento que eu crio o meu servidor e passo as configurações que eu recebi. Então, observem que agora não tem nada de novo. Eu simplesmente criei um objeto para colocar minhas configurações. É bem parecido com a questão do config. Aí que começa a mágica. Eu posso criar uma opção, uma option, que vai mutar aquele server. Então, nesse caso, se eu quero colocar o timeout. Primeira opção para mutar aquele new server, eu posso colocar ele no parâmetro de criação, para criar o nosso server de config, né, o nosso server inicial. Mas aqui não muda nada, eu estou simplesmente aumentando a quantidade de parâmetros, é bem parecido com o nosso exemplo anterior. Outra opção que eu tenho para configurar aquele meu server, eu posso mutar o server depois de criado, então eu crio o meu objeto server, coloco um timeout nele e chamo o método servir, que efetivamente cria a instância. Um ponto positivo disso é que eu estou já organizando um pouco as minhas ideias, mas ele ainda é imperativo, tem baixíssimo reaproveitamento, pouquíssimas abstrações, e aqui eu tenho uma clara quebra eu estou mutando, né? Estou quebrando a imutabilidade daquele objeto. Se eu tenho essa mudança de timeout possível dentro da minha classe, eu posso mutar isso em qualquer momento. Não é isso que nós queremos. Opção 3, eu posso criar um método no server. Então, ao invés de eu expor o field, né, acho que até o pessoal que costuma programar em linguagens orientadas a objeto, falou, nossa, como assim? Está mutando o field direto ali. Uma outra opção é eu posso criar um setter, né, um set timeout, em que aí eu faço um pouco de encapsulamento daquela mutação, só que ainda tem uma clara e distribuída imutabilidade aqui, né? Eu estou quebrando a imutabilidade porque esse set timeout, embora ele esteja encapsulando o field, eu posso chamar ele em qualquer momento. Temos uma quarta opção, que começa a ficar um pouco melhor, em que eu crio uma função que altera o timeout. Então, nesse caso, eu não estou mais usando um setter, eu criei aqui essa função, with timeout, em que eu passo o meu read e meu write timeout. E o ponto legal dessa função é que ela não faz nada a não ser devolver uma outra função. Esse with timeout é o nosso primeiro caso de uma high order function. Então eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe nele. Entendendo esse with timeout fica muito mais fácil de entender os próximos exemplos. O que eu tenho nesse with timeout? É uma função, um método, aqui em que eu recebo os meus timeouts, né, tanto de leitura quanto de escrita. Dentro dessa função, eu devolvo uma outra função. Que, aí sim, essa função interna que eu estou devolvendo, ela efetivamente muta o meu server. Então, ela vai lá e muda os parâmetros de timeout, tanto de leitura quanto de escrita do meu server. Essa opção, ela dá uma sensação de encapsulamento. Agora eu tenho uma função e só ela faz aquela mutação. Então, não tenho mais a possibilidade de mutar em N lugares. E quanto mais rápido for a mutação, ou melhor, quanto mais próxima, né, eu tiver todas as minhas mutações, mais coeso é meu código. Lembrando, é muito importante para a coesão que nós tenhamos tudo aquilo que altera a instância, o nosso objeto, é muito próximo, para ficar fácil de manter. Eu sei que o único lugar que muda timeout é na função if timeout, beleza, eu mantenho ali. Se eu quero adicionar ou remover alguma coisa, está muito bem contido naquela função. Só que nós temos, novamente, uma clara e distribuída quebra de imutabilidade. Eu posso chamar esse if timeout em qualquer lugar. Então, embora eu saiba que o único lugar que muda, né, que muta o estado é naquela função, eu posso chamar aquela função em qualquer lugar. No fim, não mudou muito o nosso cenário. E aí nós temos, efetivamente, a quinta opção, que é quando nós usamos uma função que muta o timeout, só que eu só posso receber aquela função no momento em que eu crio o meu server. Essa é a grande sacada. Eu não posso mais usar a minha high order function em qualquer lugar. Eu concentro a criação daquela função somente no momento em que eu vou usar o meu servidor. Eu falo, beleza, servidor, começa a funcionar. Aí eu falo, começa a funcionar com esse timeout. Então, o que nós tivemos que mudar aqui, né? Primeiro, os nossos métodos de servir, ele não tinha nenhum parâmetro, agora ele tem um parâmetro, ele recebe aquela função que muta o próprio server. Então, observem que essa é a grande sacada, né?
O conceito, se vocês quiserem depois pesquisar um pouco desse conceito, são funções de autoconfiguração, em que eu tenho um método em uma classe que recebe uma função que muta o estado daquela própria classe que tem aquele método. É um pouco complexo do ponto de vista cognitivo de entender isso, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, a trabalhar sempre com métodos de chamadas um pouco mais imperativos, e um pouco mais também Theodonesque, mas nesse caso, eu tenho um exemplo muito claro em que eu posso utilizar aquela high order function para mutar o estado da minha classe, e eu sei que isso só vai acontecer no único ponto, é mais fácil de manter. Então, nesse caso, eu recebo a minha option, que essa option ela é uma função que muta o meu server, então observem aqui que ela recebe um ponteiro do server, uma referência do server, não se preocupe com ponteiro ou value nesse caso, e eu chamo essa option dentro do meu método de servir. Então, o único lugar em que eu manipulo o estado do meu servidor, em que eu muto o estado dele, é no momento que eu estou utilizando aquele servidor. Então, embora eu tenha mutação, ela só acontece no único ponto. Então, eu não tenho todo aquele problema que nós temos de mutabilidade, em que, eu não sei aonde que mudou o estado do meu objeto. Eu sei que foi única e exclusivamente a hora que eu comecei a utilizá-lo. Fica muito mais fácil de manter, nesse caso. Só que observe que, beleza, eu consigo colocar agora um timeout. Né? Eu tenho essa função, o ifTimeout, que ela devolve aqui a mutação do server, eu estou utilizando essa função. Então, a hora que eu vou construir, né, efetivamente, essas 3 últimas linhas de código são as mais importantes, que é a hora que eu vou pegar o meu servidor e falar, funciona. Nesse momento, eu estou mutando ali o timeout dele, eu sei que está concentrado ali. Só que, nesse momento, eu só consigo receber uma função. Só consigo mutar com uma configuração. E aí que entra a grande sacada, né? Como a maior parte das linguagens que tem um for each, eu consigo iterar e receber uma lista de funções. Então, essa é a grande diferença, né? Essa é a forma que nós temos de utilizar high order functions para configurar o estado do nosso server. Esse exemplo não foi, até esse tipo, né, de arranjo, de mutação de estado para configuração, não é algo novo. O David Cheney já utiliza isso nos seus códigos, nas suas talks de exemplo. O próprio código do Go tem muito dessa mutação, vou explicar um pouquinho para frente. Mas a grande vantagem é que eu posso receber agora N funções que mutem o estado, ou seja, posso ter N configurações, e eu sei que o único lugar que altera essa configuração é na hora que eu estou colocando o meu server para funcionar. E aí, como eu comentei, né, eu fiz questão de deixar aqui bem claro que é Functional Server com options, porque eu posso agora efetivamente configurar as outras coisas que nós antes fazíamos tudo inline. Eu posso colocar as rotas, então agora eu não estou colocando mais as minhas rotas como sendo algo direto, imperativo. Esse with routes aqui, ele vai mutar as rotas do meu server, então ele devolve uma função que recebe o server, cria todas as rotas e atribui como sendo o handler do server. Não é importante nós entendermos aqui linha a linha esse código, né? O mais importante é nós sabemos que agora eu recebo o meu server e configuro a rota para ele. Eu coloquei a rota como uma configuração. Se eu quero colocar um certificado, eu coloco uma função, um método que devolve uma função que, por sua vez, muta o estado do certificado. No Go, uma vez que eu crio o meu server, eu preciso trocar o listener. Eu não consigo dizer, por exemplo, você está usando o certificado ou você não está. Então, nesse caso, eu tive que criar um novo listener, fechar o listener antigo para ele fechar o socket, abrir de novo, etc. Isso não é importante. A linha mais importante para mim é essa última linha, em que eu efetivamente pego e, com as informações de certificado, eu criei o meu listener, já com aquela configuração, e atribuí aquele listener ao meu server. Então, estou configurando novamente o meu servidor. E aí, beleza, como é que fica isso num Go idiomático? Eu crio o meu server da seguinte forma. Eu tenho as minhas 3 funções, com certificado, com timeout, com rota. Eu crio a minha instância do server, que é aquele nosso objeto que só tem as configurações, e chamo ele server. Começa a funcionar, começa a servir com as rotas, com timeout e com o certificado. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui, nós criamos closures, que são funções que têm um contexto, né, fora daquela função que está sendo devolvida, mas nós estamos passando como parâmetro esse estado para aquela função high order. Então, pontos positivos disso é que toda a configuração do server agora está no fluxo de criação daquele server. Então, embora nós estejamos aqui mutando o estado do server, isso pode ser um pouco doloroso, né, de a gente pensar, estou mutando o estado, o ponto de mutação ele acontece no único lugar. Então, não é, na minha opinião, um problema muito grande. E permite a criação de uma API muito mais fluente.
Então agora, se eu quero criar um server com rota, eu coloco no server aquela função. Se eu quero tirar a rota, eu simplesmente tiro. E se eu não ponho nem nada na rota, eu sei qual que vai ser o valor padrão. Porque o valor padrão não é mais o valor zero daquela configuração, daquele config options, né, que nós tínhamos antes, aquela classe de configuração. Agora o valor zero efetivamente é uma função que nunca existiu ali, não foi processada. Então esse é um ponto positivo de config options. É possível fazer isso com Kotlin, né? Tem um outro caso que eu já fiz isso com Kotlin também, principalmente para configurar chamada de client. Então, por exemplo, eu vou fazer uma conexão, eu preciso configurar timeout do client, etc. Tudo isso dá para ser feito com config options. Os pontos positivos de config options, né, são principalmente, na minha visão, que eu concentro toda a mutação no único lugar e permite que eu passe, né, se eu voltar para o nosso cenário, quando eu estou construindo uma API ou algum código para ser utilizado por outras pessoas, quando eu entrego esse código pronto, com certificado, com timeout, com rota, ou seja, eu entrego a closure já feita, é muito mais fácil para o usuário da API. Ela sabe exatamente que aquilo vai ser com certificado, eu só preciso passar os parâmetros para ele, ela sabe que vai ser com timeout, então o usuário só precisa se preocupar em configurar a closure e não em escrever o código. Então essa é uma das vantagens. E aí os lugares que são mais comuns são configuração de serviços, clientes ou structs, que foi exatamente esse exemplo que nós vimos. Definição de strategy partner. Então, por exemplo, eu tenho uma mutação de uma implementação de uma interface diferente de acordo com o perfil de comportamento que eu quero. Eu posso trabalhar com duas funções diferentes e compor N strategies, eu vou compondo as strategies possíveis usando high order functions. E uma outra opção é a opção de passagem de comportamento. Um ponto que é muito importante nós diferenciarmos, né, trabalhar com uma função pura versus uma functional interface, por exemplo, que nós temos no Java, é que a functional interface ela exige uma implementação. Mesmo que seja uma implementação anônima, eu estou criando uma instância, estou passando dado. Na passagem de uma higher order function, eu estou passando comportamento. Acho que essa é a grande diferença. E aí eu tenho outro exemplo, que eu vou passar um pouco rápido, que é um exemplo bem comum, que é o mais simples bank account. Então, lembrem da primeira aula de programação. Eu quero criar uma conta bancária, eu tenho depósito, retirada e pegar o saldo. É bem simples, só que toda conta bancária começa a ficar complexo, né? E acho que esse é o segundo exemplo mais simples que tem de concorrência, que é o caso em que eu começo a mutar o estado da minha conta bancária com N threads, no caso aqui com N rotinas. Quando eu tenho N rotinas mutando o estado do meu objeto, eu preciso colocar sincronização. A forma mais simples de sincronizar é usando lá o synchronize. No caso do Go, né, nós trabalhamos com os mutadores aqui, em que eu dou lock e unlock. Não é importante saber a questão de sintaxe, mas o mais importante é que nós estamos aqui travando a execução da thread, criando locks para fazer a sincronia. Beleza, funciona. Só que temos uma outra opção de trabalhar com concorrência, que é a opção em que eu trabalho com funções, em que eu não passo o objeto que eu quero mutar, eu passo o comportamento que eu quero que aconteça naquele objeto. Então, observem, esse daqui é uma sintaxe bem específica de Go, acho que de Kotlin também tem a questão dos canais, mas eu tenho um canal em que eu recebo uma função. Um canal ele é um objeto de comunicação entre duas rotinas, não é muito importante para saber isso, mas pensa que é só uma comunicação entre duas threads. Em vez de eu falar assim, canal, beleza, passa essa conta bancária de uma thread para outra, e elas vão manipulando e locando e deslocando de acordo com o cenário, eu estou simplesmente passando a operação que eu quero que ela execute. Então eu tenho uma única thread trabalhando naquela conta bancária e as outras threads só me passando o comportamento que eu quero que seja executado. Então a sincronização ela não precisa mais existir entre threads, porque eu tenho uma única thread manipulando, as outras simplesmente comunicam passando o comportamento. Então essa é a principal diferença de trabalhar com uma classe, né, com uma functional interface implementada, eu estou passando o objeto, do que com uma função. Eu tenho, então, no caso, para fazer a manipulação, um único loop naquela própria conta bancária, em que ela tem todas as operações que ela está recebendo, ela vai iterando naquelas operações, e a iteração ela já é linear, né? Então esse é o ponto positivo, né? O for each, no caso aqui, ele é linear, então já está acontecendo a sincronização naquele caso, eu simplesmente passo comportamentos. Então essa é uma outra forma de nós trabalharmos com funções. É a questão de sincronização. E, por fim, o que eu queria falar um pouquinho é a questão das funções,
que é o padrão decorator, né? Então, eu vou voltar de novo para o nosso simple server lá, em que nós temos aqui o nosso mais simples servidor em Go. Só que agora eu quero trabalhar um pouco diferente com esse cara. Vamos supor que eu não queira mais configurar o meu servidor, mas eu queira adicionar informações adicionais em cima daquele servidor. Eu quero adicionar, por exemplo, trace, log, etc. Primeira coisa que eu posso fazer é mudar a forma com que eu estou rearranjando aquele servidor. Então, observem que, como eu já comentei lá no começo, aquela função que manipula, né, os nossos endpoints, ela recebe o path e recebe efetivamente a função que vai executar alguma coisa. Essa função eu posso extrair para um outro método. Fazer basicamente o que nós fizemos com o certificado, etc. Então, aqui eu simplesmente extraí. Então, em vez de eu ter aqui uma função inline, né, direto no segundo parâmetro, eu criei um método que devolve essa função. Beleza. Até agora, tranquilo, eu não fiz nada, não adicionei nenhum dos meus comportamentos. Só que o ponto importante é, observem a assinatura desse método que nós extraímos. Ele é um método que devolve uma função que manipula tanto um request quanto com o response writer. Beleza, eu tenho uma função, tenho assinatura, e se eu criasse uma outra função com essa mesma assinatura? É aí que a gente começa a decorar as nossas funções. Então, se eu quero adicionar um trace, por exemplo, eu quero adicionar o momento em que começou e finalizou minha requisição. Eu posso criar uma outra função, esse trace request, ele é um método, que recebe como parâmetro uma função que manipula tanto a resposta quanto o request, e devolve a mesma função. Então, observe que ele recebe como parâmetro uma assinatura e devolve a mesma assinatura. Acho que essa é a grande sacada. Eu recebo uma função e devolvo a mesma função como resposta. Isso permite que eu decore aquela função. Então, o meu inicial, que simplesmente devolvia o texto, né, que seria o getResponse, nesse caso, eu executo ele aqui, então eu ainda vou receber a response, só que agora eu tenho um log de início e de fim de request. Isso é muito poderoso, porque a partir do momento que eu crio esse estilo de decorar, eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar request, eu posso colocar autenticação. Então, essa autenticação ela recebe uma função e devolve a mesma função, só que nesse momento ela vai pegar e vai olhar o cabeçalho, se tem autorização, poderia checar o token aqui, só estou checando o tamanho para efeito de exemplo. Se não tem token, devolve 401. Se tem, ela efetivamente chama a função que ela recebeu. Então, vocês percebam que o que eu estou fazendo aqui é bem parecido com o conceito de orientado a aspecto, por exemplo. Eu tenho ali o meu join point, eu tenho o que eu faço antes, o que eu faço depois do meu método, só que nesse caso eu faço sem precisar fazer nenhum tipo de injeção ou de proxy. Eu simplesmente trabalho com higher order function e componho todas as minhas funções. Então, a partir do momento que eu tenho meu método que autentica, eu tenho meu método que faz trace, eu consigo agora colocar para trabalhar com o meu handle func da seguinte forma: autentica, faz trace e devolve a resposta. Então fica muito mais fácil de se trabalhar, porque o que acontece assim, pô, beleza, a quantidade de código que você teve que fazer. Só que esse código, quem escreveu foi o dono da API. A pessoa ou o usuário só precisou escrever essa linha de código. Autentica, põe trace e me devolve a resposta. Então, a vantagem, na minha visão, de nós trabalharmos com higher order function nesse caso, é que a partir do momento que eu tenho uma API, eu consigo prover para o usuário daquela API, para o usuário da minha lib, todas as minhas closures já prontas. Então, é muito mais fácil do usuário conseguir compor comportamentos diferentes, sem precisar ficar construindo código ou colocando configuração. Esse é um exemplo bem fácil de nós entendermos a composição do decorator. E aí nós temos alguns exemplos, né, da vida real. É bacana, falar assim, beleza, é bem teórico, né, eu não trouxe nada prático ali do dia a dia, mas nós temos isso sendo utilizado, né, nós temos essa estratégia de codificação já sendo utilizada dentro do próprio código do Go e das outras ferramentas. Esse é um exemplo do GitHub do Prometheus. Quem trabalha bastante com container, Kubernetes, etc., sabe que o Prometheus hoje ele é bem utilizado para fazer monitoramento, extrair métricas, etc. E o Prometheus faz basicamente isso. Aqui ele trabalhou, né, aquele HTTP handle func,
Observem que é aquela mesma assinatura. A diferença é que agora ele está usando esse API Func. Esse API Func é aquele type alias que eu comentei. Muitas vezes a gente está olhando lá e fala, putz, fica feio, né, olhar um negócio que tem esse tamanho de assinatura. Eu posso criar um alias para aquela função. Eu falo, ó, função de entrada, ou função que manipula o server. Eu coloco um nome bem descritivo, fácil de entender, como aqui o Prometheus colocou esse API Func. Aí, se está mais fácil de entender ou não, depende do usuário. Mas eu consigo colocar type alias e manipular dessa forma. E eles estão fazendo a mesma coisa, estão decorando aquela função. Então, quando eu recebo aqui a resposta daquela API, primeira coisa, eu seto o CORS, verifico o resultado e tenho aquela função decorada. Então, esse é um exemplo prático, né, de como o Prometheus monta a sua estratégia e a hora que ele vai efetivamente utilizar e criar os endpoints, ele só usa essa função wrap. Então, aqui eu tenho um exemplo do código do Prometheus também. Aqui eles usaram uma lib para fazer a composição dos métodos, mas o mais importante é que a assinatura é a mesma. Eu tenho no primeiro parâmetro o path, e no segundo a função que vai manipular aquilo. E todas as funções têm esse wrap. Ficou muito mais fácil de você colocar e decorar o comportamento, porque agora eu tenho, no meio daquela função, como parâmetro da minha função wrap, efetivamente o comportamento que eu quero que execute, e por fora, tudo aquilo que decora a função. Então, fica muito mais fácil de compor, né, e não fico repetindo o código. Então, esse é um exemplo bacana. Um outro exemplo é na própria linguagem do Go. Esse é um exemplo de configuration options, né? Nós estamos configurando aqui. Essa classe ela está no código do Go, na parte que trabalha com ajuste de texto, para colocar em uppercase, lowercase, etc. E eu posso configurar essa função para trabalhar com uppercase de N formas. Eu quero que a primeira letra seja maiúscula, a segunda não, e etc. E as configurações eles estão recebendo como uma lista de opções, né? É um varargs aqui de opções, e eles iteram nesse varargs e vai executando. Vai mutando o estado daquela variável. Então, esse é outro ponto também de configuration options, né, um exemplo diferente. Eu dei o exemplo de um servidor, de configuração de um servidor. Aqui eles estão usando dentro de uma função. Então, quem trabalha com uma função que tem high order function, uma linguagem que tem high order function, Kotlin, Go, ou mesmo as linguagens funcionais, essa é outra forma de compor as funções. E, por fim, tem um outro exemplo, que é o do Gorm. O Gorm ele é um ORM de base de dados em Go. Embora o Go tenha como filosofia sempre tentar fazer o máximo possível de simplicidade, eles trabalham bastante com esse ORM. Esse ORM ele foi feito de início usando o que nós estamos acostumados, que é encadeamento de método, né, que são as APIs fluentes, que eu crio, principalmente bem parecido com um builder. Eu crio o meu DB, passo um where, ponto, chamo um novo método, com where, ponto, chamo um outro ponto, bem parecido com Java 8 funcional, né? Eu tenho ali minha série de funções que eu vou encadeando. Só que essa estrutura exige a codificação de um struct, ela exige a codificação efetivamente de uma entidade e a configuração daqueles métodos. O que eles estão migrando agora, fazendo alguns experimentos, principalmente em libs open source, é essa questão de trabalhar com funções. Então, o where ele não é mais um método, ele é uma função que é recebida para dentro do meu first. Então, beleza, me devolve o primeiro com base nesses filtros. Então, é uma outra abordagem de se trabalhar. É diferente, é bem parecido com o que nós temos quando nós vamos criar um predicate, por exemplo, para receber uma função filter. Só que, nesse caso, eu estou passando essa função, que provavelmente ela vai manipular o estado do meu objeto. Então, esse é um exemplo. Um ponto importante para finalizar, né? Beleza, eu falei bastante de funções, de como configurar, tentei ser o mais rápido e sucinto possível, dado esse cenário, é bem complexo. As vantagens que nós temos para a questão de função é que nós temos APIs, nesse caso, mais fáceis e compreensíveis de se entender. Então, quando eu volto lá para o nosso decorator e vejo que eu tenho um authenticate, um trace e um get, eu sei o que está acontecendo ali. Eu não tenho nenhuma magia acontecendo, eu não tenho aspecto rolando, então fica muito claro, é fácil de fazer debug disso, porque é uma linha sequencial de execução dentro da minha função. Então eu tenho APIs um pouco mais fáceis de trabalhar. Outro ponto que para mim é muito valioso, eu tenho a possibilidade de entregar a closure já pronta para uso. Então, se eu vou construir uma API, eu já faço a closure, que configura e entrego isso para a pessoa, ela só usa.
Facilidade de se estender novas closures. Então, como eu tenho a assinatura da função, se o usuário não estiver contente com o que ele tem, ele pode criar outras. E os valores já estão pré-configurados. Então, eu consigo criar um padrão de decorator muito fácil. Se eu não coloco algum decorator, não significa que eu tenho um valor zero daquela config sendo utilizada. Simplesmente não está configurando aquilo. É muito mais fácil de saber do que quando eu trabalho com um objeto de config. Eu tenho que ficar checando nulidade o tempo todo. Como ponto de desvantagens, nós temos mutabilidade na estrutura. Então, nós estamos ali mutando o nosso objeto server, no caso. Embora essa mutação lá aconteça no único ponto. Eu tenho maior quantidade de código. É evidente a quantidade de linhas a mais que foram necessárias ali para a gente conseguir criar aquelas funções. Eu tenho uma demanda cognitiva muito maior. É muito mais fácil eu olhar, por exemplo, o nosso server simples e falar, beleza, ele faz isso, pronto, acabou. Do que eu olhar N funções que trabalham. Então, tem um overload cognitivo ali um pouco maior. E tem uma mudança de paradigma, né? Tem essa complexidade, eu abro um pull request com esse tipo de configuração, a pessoa vai para trás da cadeira, fala, opa, peraí, está muito complexo, será que não está fazendo engenharia demais nisso? Então, é muito importante saber quando utilizar e quando não utilizar. Beleza, eu vou criar uma API, ela vai ser configurada muitas vezes por pessoas diferentes, de forma diferente, eu entrego a closure, fica muito mais fácil de utilizar. Então, eu queria mostrar aqui, né, como que eu tenho High Order Function como ferramenta. Eu acho que assim como linguagem, framework, conceito, é uma ferramenta, nós temos que saber efetivamente quando e aonde utilizar. E todos esses exemplos, né, os slides estão no meu site, que inclusive é o que está rodando, ainda bem que eu coloquei, porque o Linux não funcionou. E os exemplos estão no meu GitHub. As referências para esses padrões, nós temos vários talks do pessoal que trabalha com Kotlin e com Go, utilizando os conceitos de First Class Functions, Higher Order Function, como que eu uso para configurar. Fiquem à vontade. E era isso. Obrigado.